Boa noite a todos. Com muita alegria, damos retorno aos nossos estudos, agora não mais às segundas-feiras, e foi transferido agora para as quintas-feiras, no mesmo horário, às 7h30. Vamos dar continuidade ao nosso estudo virtual do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje o capítulo 85, quem vai fazer a leitura vai ser a nossa irmã Selma, e quem faz a leitura também é convidado a fazer a nossa prece de abertura. Certo. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade de aprendizado, de estarmos aqui reunidos em seus nomes, para aprendermos e podermos levar um pouco do que aprendemos também para aqueles que se interessarem em ouvir, né? Que a falange protetora esteja conosco, de Emmanuel, para nos inspirar e nos orientar, o nosso estudo transcorrer em paz e serenidade. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá. Está colocando texto, Vitor? Então, o texto de hoje, Caminho, Verdade e Vida, é o 85, que fala sobre testemunho. E começa com a seguinte frase do Evangelho: respondeu-lhe Jesus: dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? Isso está em João, capítulo 18, versículo 34. Eu vou continuar essa primeira parágrafo aí, que tem a ver com esse comentário aqui que eu farei. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendemos-la aplicada às nossas experiências religiosas. Então, quer dizer, essa resposta de Jesus a Pilatos é quando uma passagem que diz que Pilatos pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? E Jesus responde essa frase, né? Dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim, né? Por isso que ele fala aqui que a pergunta, né, tem uma significação mais extensiva, né? Porque mais do que dizer, na verdade, é preciso sentir, né? Como ele diz aqui, Pilatos faz essa pergunta a Jesus, né, existe toda aquela história que acharam que Jesus ia ser o rei, mas o rei da terra. E Jesus sempre dizia o quê? Que ele não é desse mundo, o reino dele não é desse mundo, mas ele também não dizia nem que não, nem que sim, né? Se você pensa desse jeito, então é o que você pensa. E ficava assim, né? Ele fala, até que ele pergunta a Pilatos assim, mas você que está dizendo que eu sou rei, ou é dos outros que estão dizendo isso e você está, né, perguntando por conta que os outros estão falando para você? Porque, na verdade, Pilatos não queria condenar Jesus, ele sabia que era uma trama, né? Mas ele acabou, por covardia, ou assim, seja, acabou entregando os pontos e lavando as mãos, né, com relação a isso. Né? Alguém tem algo a comentar sobre esse primeiro parágrafo? Não, podemos continuar. Sim. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? Né? O que quer dizer isso, né?
quando nós assim encaramos assim, falamos do mestre Jesus, né? Nós sempre temos aquela, que o mestre era assim, o mestre era desse jeito, que ele era amoroso, que ele era justo, que ele era firme, mas era generoso, que ele não fazia distinção, né? Então, nós sempre falamos de Jesus e usamos ele como exemplo, mas assim, o que ele fala aqui? Estaremos agindo como discos fonográficos, quer dizer, repetindo o que sempre ouvimos falar, que na verdade nós repetimos, né? É por repetição que a gente acaba aprendendo também, né? A gente ouve falar de Jesus porque eu já ouvia se falar na igreja, nossos pais, nossos avós, e a gente acaba repetindo. Mas a mensagem aqui é assim, não é só repetir Jesus, falar de Jesus como uma repetição, né? Porque ele era bondoso, porque ele era assim, porque ele era cheio de virtude. Mas o que principalmente é o que está em nossos corações, é sentir Jesus, né? E isso falar de Jesus é uma coisa, sentir Jesus em nós é bem diferente. E você conseguir sentir e explanar isso, expor isso, é de uma forma bem diferente. E é isso que ele está fazendo esse questionamento aqui, que Emmanuel questiona, né? Perguntando se nós somos como discos, né? Repetindo sempre as palavras que foram ouvidas. Alguém quer falar alguma coisa? Selma, a repetição, a gente fala como se fosse no passado, mas quando a gente tem o sentimento do Cristo em nós, nós falamos no presente, né? Cristo Exatamente. Né? Ele é todo bondade, né? Todo amor e bondade. Então, quando a gente né, sente Cristo, o nosso pensamento, a nossa conduta não é de repetição, que ele foi, que ele agiu, não, que ele é presentemente na nossa vida, né? É uma imagem viva em nós. A gente vivo fala no presente. O Cristo né? Vivo em nós, né? Uhum. Perfeito. Alguém só isso. Mais? Muito bom, né? A importância. Pode falar, Flávio. Fala você primeiro. Não. Olha você que eu entrei por último. Eu só ia ressaltar essa importância da gente realmente se preocupar cada vez mais com os sentimentos do que a gente propaga, né? Porque é muito comum é muito mais fácil falar, né? Você ser palestrante, por exemplo, né? É muito mais fácil você falar sobre qualquer assunto que seja do que você efetivamente fazer, né? O fazer exige muito mais trabalho. Uma vez eu ouvi, né? Não querendo ser injusto com os professores, porque na verdade muitos professores na verdade sabem fazer, né? E esses geralmente são os melhores professores. Mas a gente sabe que tem muito professor também que só sabe ensinar, mas não sabe fazer, né? Aí eu sempre ouvia um ditado que era quem sabe faz, quem não sabe ensina. Era um ditado assim, porque né, muita gente ali, que até a gente vê muito nos dias de hoje, né, os famosos coaches, né? Aquelas pessoas que vão te cobrar ali para você ser feliz, que vão te dar o remédio para você ser feliz, a bússola da felicidade, da riqueza, de tudo que você precisar, tem coach para tudo hoje em dia. Aí, quando você vai ver esses coaches, nenhum deles necessariamente, na prática, fazem o que ensinam, né? Então, transportando para Jesus é a mesma coisa. Muitas vezes a gente tem que ter cuidado para a gente não virar coach de Jesus, né? Ficar só ensinando as pessoas, olha que maravilha, você seguir Jesus, faz isso, que você vai evoluir, você vai ser um espírito de luz. Mas aí, quando a pessoa que acompanha o que a gente fala, tem algum tipo de intimidade com a gente e acompanha a nossa vida, aí começa a perceber que a gente não segue nada daquilo que a gente prega da vida de Jesus, né? Que a gente está totalmente distanciado do que a gente está falando. E aí, automaticamente, aquele ensinamento certamente vai perder muito da sua força e muito da sua capacidade de realmente arrastar como o exemplo pode fazer.
Eu ia completar, eu ia falar a mesma coisa que você, completando a Selma e a Ana. Era isso aí. A maior dificuldade que nós temos não é falar, não é sentir só. A gente pode sentir e a gente pode falar. O problema todo é colocar em prática, é seguir, é o que você falou. A dificuldade maior do ser humano, devido ao estágio evolutivo em que se encontra, e não é nem seguir ao pé da letra, né? É seguir ali no mínimo detalhezinho, ali os 10%, 1%, 0, alguma coisa por cento, né? E já se torna muito dificultoso para nós, por causa do nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa gratidão, essas peculiaridades viciosas que nós temos incorporadas na gente por longos e longos tempos, né? E que vamos ainda ficar por muito, muito tempo. Obviamente que, eu sempre falo, se nós olharmos para trás, nós estamos bem melhores, né? Em relação ao que nós éramos, mas muito aquém, muito longe de que realmente nós podemos ser, né? Até mesmo nessa vida, até nessa mesma encarnação, com já o conhecimento que a gente tem, já com as intuições que a gente recebe, a gente poderia melhorar, mas nós somos muito preguiçosos ainda, a gente ainda está mergulhado muito no que dá conforto, satisfação e prazer para a gente, entendeu? É muito complicado, mas as coisas vão melhorar, né? 4 bilhões e meio de existência tem o planeta, então Jesus tem muito mais do que isso. Não sei nem quantos anos eu tenho de existência, né? Desde os mundos primitivos até agora. Mas, mira que segue. Vamos em frente, então. Selminha. É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis, né, que sejam amáveis e respeitosos ao Senhor. Não basta redizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Isso é... Quer dizer, a gente conhece, fala dele com amor, né? Com amabilidade, como ele era respeitoso. Como é que fala? Não basta ficar repetindo, né? Dizendo, narrando as lições de Jesus, né? Que, com relação aos outros, mas viver substancialmente, quer dizer, a experiência íntima em nós, quer dizer, seria uma experiência real, como ele fala, seria uma experiência real nossa? Ou é uma coisa, a gente fica criando as ilusões, falando, né, repetindo as mensagens, ensaiando vivenciá-las e não saímos daqueles ensaios, né? Então, por isso que ele fala assim, é uma experiência íntima na fidelidade ao programa. Quer dizer, é mais do que repetir os exemplos, né? Na verdade, é pôr em prática, é colocar a Jesus na nossa, realmente, fala assim, colocar Jesus na nossa vida e no nosso caminho, sempre. Né? Não tem aquele que fala assim, quando nós não sabemos como agir, a gente se pergunta assim, como Jesus agiria? Não é? Aí seria o quê? Como poderíamos, para quê? Para que nós aprendamos com ele, mas coloquemos também na nossa vivência. Né? Não é só ficar aquela coisa autômata também. Tem que ser uma coisa que tem que partir dentro da gente, na real mesmo. Pelo menos isso que eu entendi, tá? Alguém quer falar alguma coisa sobre esse parágrafo? Acho que exatamente, Jesus ele não está nem um pouco interessado numa legião de bajuladores, né? Ele não fez tudo o que ele fez para que nós todos nos juntássemos a fim de sermos um fã-clube de Jesus e ficar aqui bajulando. Ele é maravilhoso, ele é isso, ele é aquilo, viva Jesus e festa de Jesus. Nada, não foi para isso que ele fez o que fez. Ele fez para que a gente seguisse os seus passos, para que a gente se esforçasse para fazer igual, para seguir o seu exemplo, e não simplesmente ficar adorando,
elogiando e glorificando. Tudo bem, a gente pode e deve glorificar a Deus e a Jesus como forma de gratidão, né? Em gratidão pelo esforço e o sacrifício que ele fez. Mas não devemos parar por aí. Devemos dar o segundo passo, que é realmente pôr em prática, vivenciar esse exemplo do Cristo. Mais alguém? Então, vamos em frente. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. Então, esse complemento aqui, deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações. Assim, quando alguém se refere nominalmente a um homem, né? Ele fala assim, pode-se indagar quanto às origens da referência, né? Aí, Jesus é um mestre vivo. Ele não veio para passar uma mensagem e partir, né? Ele não veio aqui só para, olha, estou deixando um texto aqui, aprendam e tchau. Não, ele trouxe uma proposta de mudança, né, real nas nossas vidas, né? É uma programação de vida. Todos os ensinamentos dele é uma programação para que nós passemos a vivenciá-las, experienciá-las. Então, ele é uma mudança real, é algo realmente vivo em nós. Né? Não tratá-lo ele como algo que está ali acima ou no altar, né? É essa experiência. Quer falar alguma coisa? Falar, Flávio? Eu penso também o seguinte, né? Tudo é uma questão de também dos planetas. Os cristos interplanetários, né? Os cristos dos outros planetas, os planetas de regeneração e tudo tem um propósito, né? Que é o crescimento do planeta e o crescimento de quem habita o planeta, né? A gente ainda não tem conhecimento, pelo menos eu não tenho conhecimento, quem habita os mundos de regeneração, né? Os corpos físicos, os corpos fluídicos, né? A parte de mundos celestes, ditosos, essas coisas. Mas tudo tem o quê? Progressão. Tudo continua a progredir, tudo tem propósito, como você colocou, entendeu? O propósito de cada Cristo é mostrar para aquele povo que habita aquele planeta, aquele orbe, que há que se fazer assim, assado e ensopado, para que todos tenham um poder, né, uma condição de evolutiva mais rápida ou mais lenta, mas que todos, como a Janete sempre fala, né, todos serão anjos, né? Mas que todos serão realmente a chegar a níveis que a gente desconhece, né? Porque eu acredito ainda que eu tenho muita crença nisso, que Jesus ainda continua a evoluir, tá entendendo? Porque é uma questão de progressão. Eu acho que como nós somos energias, está tudo ainda em movimento. Nada se para, nada estaciona, nada vai ficar parado. Então, eu acredito que tudo evolui. Agora, essa evolução, obviamente, pelo nosso conhecimento, quando a gente fala em evolução, a gente pensa uma evolução X, Y, Z, de acordo com o nosso aprendizado, com a nossa capacidade intelectual. Mas a gente desconhece esse tipo de evolução que consiste, né, que existe em outros planetas, entre orbes já muito, mas muito evoluídos. Tá entendendo? É lógico que vai chegar a um nível que eu não sei se é assim que se fala, no termo popular do terra a terra, que vai se estabilizar ou vai progredir menos, porque daqui a pouco você chega a Deus, e Deus é um só. Entendeu? Onde eu quero chegar é dentro dessa linha de raciocínio. Então, daqui a pouco alguém vai ultrapassar Deus. Não é assim que eu quero falar, entendeu? Estou colocando uma maneira de compreensão da nossa intelectualidade, da nossa maneira de compreender. Vai evoluir, 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 e quando chegar lá naqueles orbes bastante evoluídos, bastante adiantados, a gente já
Eu, pelo menos, não tenho ideia de como se dá esse tipo de evolução, porque a minha inteligência já é altamente limitada aqui, altamente limitada nessa compreensão, então vai ser através das sucessivas reencarnações do meu esforço e da minha condição de querer saber estudar essas coisas todo dia, que eu vou conseguir chegar a nível de Cristos, né? E acima dos níveis de Cristo, como todos nós vamos fazer isso. Mas pelo que consiste ainda aqui, a gente fica muito difícil de entender essas coisas. Entendeu? Por isso que não estagna, não fica parado. As coisas vão sempre evoluindo. Como o planeta evolui, tudo evolui, porque está tudo em movimento. Tudo aqui é energia, não tem nada para, nada. Tudo se transforma, que nem na química, né? Nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma. Aqui também o mundo vai se transformando, os seres vão se transformando. A gente, quando desencarna, o nosso corpo, né, a matéria, vai servir para muitas coisas, né? Vai ser benefício para muito micro-organismo, né? Muitos insetos, muitos bichos, né? Para quem é enterrado em cemitério, essas coisas. Então, todos vão se satisfazer, entre aspas, assim, vão usar o meu corpo para um determinado fim. Entendeu? E assim a parte construtiva do planeta, entendeu? As coisas vão se transformando, vão se mudando, nada vai ficar estagnado. Você pode até diminuir um pouquinho o seu passo na evolução, mas você não estagna. Você continua a evoluir gradativamente, a passos muito lentos, dependendo do teu entendimento, do teu estudo, da tua força de vontade, da tua determinação, mas você sempre vai continuar a evoluir. O que eu tinha a acrescentar sobre esse parágrafo é que é interessante, porque ele mostra exatamente quando você fala bem de alguém, né, de alguém que você conhece. A Selma é uma pessoa muito boa, muito caridosa. Você tem a referência da vida da Selma, né? A Selma é uma pessoa, como ele bota ali, e você tem como ver, acompanhar, e realmente a Selma é uma pessoa muito boa, muito caridosa. E Jesus, então, fez a mesma coisa. Ele encarnou para exatamente não se tornar uma figura lendária, né? Jesus, ele quis exatamente não ser o Thor, não ser Odin, não ser, né, uma mitologia, não ser um deus superpoderoso. Ele quis exatamente mostrar na carne, como um homem, o que nós devemos fazer, o que é possível, o que dá para se fazer e como a gente deve seguir para conseguir a nossa evolução, mas de uma forma palpável, com origem, com referências, vivendo na carne e exatamente não sendo o que os homens o tornaram com o passar do tempo. Porque, né, conforme a gente estudou no parágrafo anterior, os homens criaram as religiões, endeusaram Jesus, colocaram Jesus lá no pedestal e transformaram Jesus num deus, né, assim como Odin, como Thor, e botaram Jesus ali num patamar celestial, inalcançável, onde só nos resta, como os réis mortais, idolatrar e venerar. E não. Poxa, Jesus se fez homem, se sacrificou, morreu, passou por todas as mesmas dores e dificuldades que a gente passa, exatamente para que não fosse colocado nesse pedestal, para que ele fosse colocado no mesmo patamar que nós, mostrando que nós também somos capazes, que nós também podemos fazer igual ou até mais, como ele mesmo falou, né? E como o Flávio comentou, que sabe Deus aonde para a nossa evolução depois do planeta Terra, né? Então, temos que tirar da nossa cabeça esse endeusamento de Jesus, e sim não ter essa visão de que colocar Jesus igual a gente é rebaixar Jesus. Não. Jesus é um espírito puro e com muito mais mérito do que a gente. Porém, ele se rebaixou e se fez homem, se fez carne, para mostrar que é possível, que nós também podemos conseguir. Então, esse é o verdadeiro exemplo, né? Não devemos colocá-lo como um ser legendário fora da nossa capacidade impossível de alcançar. Certo, Selminha? Vamos em frente, então. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam
mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. Né? Ou seja, assim, as preocupações superficiais do mundo que chegam, né? Ele fala o quê? Em aprofundar as experiências, nossas experiências com Cristo, né? Não é de religião, mas de religiosidade, não é? Ele fala que uma experiência religiosa permanece, é a nossa comungar-se com o próprio Cristo, né? Aprofundar essa experiência. E esse capítulo, quer dizer, que é ilógico, que ele fala aqui, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. Por quê? Porque a nossa escola é individual. Cada um tem a sua própria experiência, né? A vivência, a experiência, a maturidade, né? O que nós entendemos com relação a Jesus, a nossa religiosidade, o nosso próprio caminhar, é algo que é individual. Não é, a gente não pode se espelhar que ele fala, nos patrimônios alheios, quer dizer, a gente não pode se colocar isso como parâmetro para nós. É uma escola individual, que fala que o aprendizado é nosso, é único, de cada um. Não é? Alguém quer acrescentar alguma coisa? O nosso patrimônio espiritual ele é o que mais vale a pena investir, porque, como ele bota ali, é o que fica, né? Tudo que é material, ele tem apenas um papel educativo e passa. Agora, o que a gente adquire de valores morais eternos, esses ficam. Agora, não adianta você querer ficar botando toda hora os valores eternos já adquiridos por outros, como a gente falou anteriormente, né? Ficar só glorificando, elogiando, adulando espíritos que já conseguiram adquirir certo patrimônio espiritual, quando, na verdade, tudo que eles querem é que você também adquira, que você se iguale, que você também obtenha isso, e não que fique ali elogiando, pedindo, implorando, glorificando os que já conseguiram. Tá, como a gente falou lá no início, é importante a gratidão, é importante a humildade, que a gente enxergue nesses irmãos a superioridade deles, mas não como ele coloca ali, sistematicamente. É preciso que a gente enxergue esses irmãos cada vez mais como um exemplo a ser seguido e alcançado, e não como um Deus, algo fora do nosso alcance. É isso que a gente precisa focar. Exatamente. Até porque isso aí vai contra o que o Espiritismo coloca, né? E você colocou de uma maneira bem sensata, eu ia até falar isso também. Nós temos que copiar, colar, termos, entre aspas, brincadeira, tá? Inveja desse patrimônio espiritual. Essa inveja aí não é inveja ao pé da... Vou botar talvez outra palavra, mas a gente tem que buscar esse patrimônio espiritual, o que realmente se exemplifica e dentro desse exemplo se realmente se concretiza, tá entendendo? Esse não é o patrimônio material que, como o Vitor falou, vai ficar aqui, vai ter até problemas sérios, mas esse patrimônio espiritual, que são as virtudes, as benfeitorias, as benéficas que são feitas para o planeta, para a população, para a humanidade de uma maneira em si. E a gente tem que realmente buscar isso aí, né? Nos espelharmos nessas pessoas, nesses espíritos que têm esse patrimônio. Agora, é aquilo, né? Sabendo que eles estão num estado muito além da gente, muito acima da gente, mas dentro da nossa, do nosso contexto de amigos, de colega, eu até falei da outra vez de alguém do centro que você frequenta, da igreja que você frequenta, né? Que o pastor venha falar, que o padre venha falar, que o dirigente espírita venha falar, você pode filtrar isso através de exemplos também que ele possa passar isso, mas não endeusando eles,
como ele está falando, não endeusando ninguém, somos todos seres humanos. Esses espíritos de escola, esses espíritos que estão realmente em nível de missão e estão muito mais adiantados do que nós, eles já foram igual a nós. Né? E um dia nós seremos igual a eles, e eles vão continuar a avançar, né? Cada um de acordo com a condição de evolução. Mas eles já passaram por essa situação, entendeu? Que nós nos encontramos hoje. Então, esse patrimônio espiritual tem que ser almejado. A palavra é essa que eu queria falar, não era invejado, era almejado. Tem que se almejar esse patrimônio espiritual, mas sabendo das nossas dificuldades, limitações e condições de aprendizado a qual nós nos encontramos hoje. Por isso que a gente tem que dar um passo cada vez e, acima de tudo, entender que nós estamos muito longe deles, mas estamos muito perto de pessoas que têm exemplos excelentes, né, que estão no dia a dia com a gente e que a gente, às vezes, não percebe. Né? E a gente pode, né, almejar esse exemplo de pessoas que estão do nosso lado, na nossa família, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na faculdade, né, no nosso colégio, essas coisas tudo. Então, a gente vai filtrando esses exemplos. E essa condição que a gente tem que almejar, a gente tem que buscar. Esse é o patrimônio espiritual que a gente tem que desejar realmente. É isso aí. Selma, eu lembrei de um exemplo legal, né? Você teve algum professor que você gostou muito, que você achava muito inteligente? De matemática? Eu tinha um professor de português que ele era também professor de matemática. Ele era uma sumidade. Então, se na hora da prova você, em vez de responder o que a prova lá está pedindo, você botasse, pô, o meu professor aqui tirava 10. Quanto é que você ia tirar nessa prova? Pois é. Ia tirar 0, né? Então, é isso que Jesus espera de nós. Não adianta, na hora que a prova chegar, você falar, Jesus aqui no meu lugar tirava 10. Não, quem tem que tirar 10 é você. Exatamente. Faça igual Jesus. Exatamente. Vamos em frente. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Então, quando ele diz aqui, quer dizer, nós temos que comprovar, né, como nós somos aprendizes, né? Todo aprendiz aqui, no caso nós somos aprendizes do próprio Cristo, né? Como seguidores e exemplos dele. Então, quer dizer, usá-lo, comprová-los, falar de Jesus quando está tudo bem, é tudo bom. Né? Agora, assim, falar dele quando nos momentos tormentosos, sem ficar, na verdade, falar de Jesus sempre com os bons propósitos, mesmo nos dias tormentosos, porque aí, o que acontece quando nós não estamos nos momentos tranquilos? Nós começamos aqui a cobrar, né? A cobrar de Jesus, a cobrar de Deus, a pedir, a implorar, quando, na verdade, nós teríamos que continuar, né, mantendo, né, essa confirmação nossa, esse nosso propósito de aprendiz, seguindo reto, independente do nosso estado de situação, porque dias tranquilos, dias tormentosos, todos nós vamos passar durante toda a nossa existência, né? Então, não adianta falar só de Jesus quando tudo está bom. Quando a situação está difícil, nós temos que continuar falando de Jesus, praticando Jesus nas nossas vidas, no dia a dia, né? Levando sempre o que Jesus nos ensinou para frente, não é só, né, quando está tudo bom. Quando está tudo bom, é tudo bom, né? É tudo maravilhoso, mas não é. A gente tem que pensar também nos momentos ruins. Nesses momentos ruins, nos momentos que eles falam que tormentosos, é que nós somos realmente bem provados, né? Nós somos provados. As provações vêm daí. É onde nós vamos manter, né, os nossos bons propósitos firmes,
do que nós realmente queremos e o que Ele quer de nós também, né? É isso. Isso aí. Bem, está faltando um minutinho para fechar a sala, então eu vou fechar logo e a gente já volta para finalizar o nosso estudo. Ok.